E é sobre isso que eu quero falar. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, escrevendo à igreja, Paulo ele fala da supremacia da igreja e de como Deus privilegiou a igreja no mundo espiritual. Como Deus privilegiou a igreja no mundo espiritual. Capítulo 2, eu vou, de forma rápida, eu vou tentar explicar até o versículo 9, de forma bem concisa, sobre a salvação. E Paulo começa escrevendo assim, aos irmãos da igreja de Éfeso, que esta é uma carta que não somente serviu para os efésios, mas para toda a cristandade, porque está aqui a teologia da cristandade. E essa carta faz conexão com outras cartas. Esse mesmo assunto faz conexão com com outras cartas, né? Uma teologia, ela não é somente de um livro, mas é de todo o Sagrado Texto. E ele começa dizendo o seguinte: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ele começa dizendo aos Efésios: olha, Efésios, igreja, Ele, Deus, vos concedeu. O verbo conceder está no passado. Vos concedeu. Então, os Efésios, eles tinham aquilo que Deus tinha dado de presente. Vos concedeu a vida. O que é que os Efésios tinham? A vida. E esta vida não é física, é vida espiritual. A vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então os Efésios receberam vida, e o momento que eles receberam a vida foi um momento que eles estavam mortos. Eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Eles estavam mortos em Adão. Portanto, um morto não pode ouvir, um morto não pode querer, um morto não pode escolher, não sente cheiro. Ele está morto, e essa morte, ela é espiritual, ela é uma morte concernente a Deus. O morto não tem vontade de Deus. Era assim o estado dessas pessoas. E teve uma intervenção divina de Deus diante desses mortos, dando a essas pessoas vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Deu a eles vida. Aí o Paulo diz assim, ó, nos quais andaste no passado conforme o curso deste mundo, desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E Paulo diz assim, olha, essa morte que eu estou falando é uma morte espiritual, tanto que vocês estavam sobre a regência de um outro sistema espiritual. Estava sob a regência do príncipe das trevas. Estava sob a regência do sistema de pensamento mundial. Do sistema de pensamento que não era o pensamento de Deus. Do príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência, atuando naqueles que vivem na desobediência. Então existe um espírito que atua no mundo, que atua nos filhos da desobediência. Era esse espírito que estava atuando em vocês. Paulo está falando isso a essas pessoas que agora elas têm vida. Mas elas têm vida porque receberam esta vida de forma gratuita e de forma unilateral. Porque elas não escolheram ter vida. Elas estavam mortas. E foi uma ação divina na vida daquelas pessoas. Aí o versículo 3 diz assim: anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira de Deus. Fazer como um pregador. O pregador diz assim, aqui tem muita coisa a se falar, é claro, mas a internet, o tempo, às vezes nós ficamos muito presos a essa questão e as pessoas hoje não querem muito ouvir. Mas esse texto é muito rico, mas eu vou fazer de forma bem concisa, procurar. Ele diz assim, olha, anteriormente todos nós, ele se inclui. E eu acho interessante que Paulo era um fariseu. Antes de Paulo conhecer Jesus, ele era um doutor da lei, ele era um douto, ele era um fariseu, ele era uma autoridade da lei, ele conhecia o Velho Testamento,
chama-se Tanar, conhecia, mas ele agora admite que ele também vivia sob a regência do mal, sobre a regência do espírito maligno. Ele diz assim, olha, todos nós também caminhávamos. Veja o verbo caminhar no passado, caminhávamos, já não caminhamos mais, caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne segundo os seus desejos e pensamentos. E éramos, já não somos mais, está falando para a igreja, e éramos, por natureza, destinados à ira. Éramos, caminhávamos, estávamos nessa direção, mortos em delitos e pecado. Isso era o que aconteceu conosco, ele está dizendo. Nós vivíamos para satisfazermos a vontade da nossa carne, do nosso ego, do nosso eu. Não era Deus, era eu. O Deus era eu não queria saber de Deus, eu queria ser feliz. Eu queria que a minha vontade fosse feita. E a vontade humana, ela é má. Todas as coisas que os homens fazem, absolutamente, são coisas más. Por quê? Porque elas não são feitas, motivadas por Deus. Olha, isso é muito interessante, porque o Isaías, escrevendo na sua profecia, Isaías 64, diz assim, olha, as vossas obras de justiça são obras como trapo de imundícia. Vamos dizer que um pai, uma mãe que não conheça Jesus, né, um cidadão que não conheça Jesus, um estadista que não conheça Jesus, que eles trabalhem e façam coisas boas. E como nós podemos dizer, como pode dizer que um pai e uma mãe que luta por seus filhos, que querem o melhor para os seus filhos, está fazendo coisas más? No olhar de Deus, sim, porque tais coisas não é para a glória de Deus, ou não são para a glória de Deus. Então, tudo que o homem faz, tudo, absolutamente, até as coisas boas, quando não é para a glória de Deus, no olhar de Deus é mal. É uma coisa má. Então, as coisas, elas só são boas diante de Deus quando a motivação é o próprio Deus. Se a motivação não é Deus, as coisas não são boas. São boas do ponto de vista que vai salvaguardar algumas questões ali, tal, social, ética, mas a questão é que nós nascemos para o louvor da glória de Deus. E o Paulo diz assim, olha, que comamos, que bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Então, o alvo do cristão é a glória de Deus. Absolutamente. Aí, no versículo 4, vem a intervenção de Deus. E essa intervenção, ela é unilateral, ela é monergista, ela não é sinergista. Não existe duas forças para se completar, para que as coisas aconteçam. Não, ela é unilateral, ela é monergista. Aí diz assim, no entanto, Deus, veja a ação de Deus, no entanto, o cabra está morto em seus delitos e pecados, está vivendo da forma que o diabo gosta, como você diz. Aí vem uma intervenção divina, diretamente. No entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Olha, esse é um texto que não se pode explicar de forma muito rápida, mas ele é um texto que deve ser trabalhado. Mas vamos, novamente, com a graça de Deus, tentar explicar de forma bem rápida. Olha, no entanto, então houve uma intervenção. Porém, contudo, houve uma intervenção. O quê? Deus, que é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. A palavra misericórdia é não dar aquilo que se merece. Então, o que é que nós merecíamos? Morte. O que é que nós merecíamos? Castigo. O que é que nós merecíamos? Justiça. Então, isso é a questão. Aí, houve a intervenção de Deus. O quê? A misericórdia. Ele não nos deu aquilo que nós merecemos. Misericórdia. Por meio do grande amor com que nos amou. Ele nos amou, então ele tinha todo o direito
de dar aquilo que nós não merecíamos, o quê? A sua justiça, a sua ira. Mas veio a intervenção dele, a sua misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. O que foi que aconteceu? Aí está aqui o resultado dessa misericórdia. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Aconteceu o quê? Ele nos deu vida. Quando? Quando nós estávamos no estado de desgraça. Quando? Quando nós estávamos em desobediência. Quando? Quando nós estávamos de costa para Ele. Quando? Quando éramos incrédulos. Quando? Quando éramos rebeldes. Quando? Quando estávamos mortos. Aí houve a ação de Deus unilateralmente. Ele trouxe vida. E Paulo agora está explicando porque essas pessoas têm vida. Elas têm vida não porque foi mérito delas, mas foi porque os méritos são de Deus. Foi a ação unilateral de Deus. Aí Paulo diz uma coisa muito interessante. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha, Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Venha cá. Eu já sou ressuscitado? O cristão já é ressuscitado? Sim. Nós já fomos ressuscitados. Como? Todos nós, repare, para sermos ressuscitados, precisamos morrer. E quando foi que nós morremos? Nós todos morremos em Adão. Todos nós nascemos na morte. Todos nós fomos gerados em pecados. Todos nós fomos gerados sob uma maldição adâmica. Estávamos mortos em delitos e pecados. Todos morremos em Adão. Então, Cristo nos ressuscitou da morte adâmica, da morte espiritual. O cristão, ele não está morto espiritual, porque ele foi ressuscitado. E mais, ele foi entronizado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o Filho do seu amor. Tudo isso de forma unilateral, tudo isso aconteceu quando nós não conhecíamos isso. Muitos foram ressuscitados, não conhecem o texto sagrado, mas já são pessoas de Deus, foram transportados do reino das trevas para o Filho do seu amor. E hoje estão sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No começo desse livro, no capítulo 1, Paulo fala uma coisa muito interessante, eu vou ler no versículo 3. Ele diz assim, olha, bendito seja Deus, o Pai de Jesus, nosso Senhor, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha o verbo abençoar no passado, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O cristão é abençoado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui nós estamos no mundo físico, e no mundo físico existe uma mecânica, existe movimentos, mas existe também, paralelo a este mundo, o mundo espiritual. E neste mundo espiritual, existe aqueles que são abençoados no mundo espiritual e aqueles que não são. Como podemos provar isso na prática? Quando os filhos de Cefas foram expulsar os demônios, e eles falam assim, nós te conjuramos em nome de Jesus que Paulo prega. Aí os demônios falam assim, nós sabemos quem é Jesus e conhecemos Paulo. Quem sois vós? Veja que eles conheciam Jesus. Nós sabemos quem é Paulo e conhecemos quem é Jesus. Não sei se é dessa forma, mas a conotação é essa. Nós sabemos quem é Jesus e sabemos quem é Paulo. Quem sois vós? Os demônios conheciam Paulo. Os demônios conheciam Paulo. Então a igreja de Jesus é um corpo dele, do próprio Cristo, e é um corpo vivo. A igreja ela é viva porque Cristo a ressuscitou dos mortos.
O corpo de Cristo recebeu de antemão o penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja de Cristo, e quando eu falo habita na igreja, não estou falando em quatro paredes, mas na vida de todos os cristãos. Somos casas de Deus. Somos abençoados, ressuscitados de antemão, ressuscitados espiritualmente da morte de Adão. Todos morremos em Adão, mas em Cristo, aqueles que acreditam, aqueles que creem, aqueles que receberam, foram ressuscitados para o louvor da glória do nome do Senhor. Versículo 7 diz assim. Versículo 6 diz assim, olha, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares espirituais, celestiais, em Cristo. Qual a razão? Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. A igreja do Senhor, ela é a embaixadora. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. A igreja do Senhor é a expressão de Deus na terra. Quem expressa Deus na terra é a igreja de Jesus. É Jesus, porque ninguém falou o que ele falou e ninguém fez o que ele fez. É Jesus Cristo. Em todo este universo, ela é perseguida, ela muitas vezes é incompreendida, mas a igreja do Senhor, ninguém pode parar esta igreja. E ela revela a graça de Deus, ela revela a riqueza de Deus, ela revela o amor de Deus através dos seus filhos, através dos seus atos. A própria igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Versículo 8 diz assim, portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem por nós, não vem segundo a nossa força. A salvação vem unicamente pela graça de Deus. A salvação é um dom de Deus. A palavra dom é um presente de Deus. A salvação não vem das obras, não vem do nosso esforço. Ela é um presente de Deus, porquanto pela graça sois salvos. Graça é presente não merecido. Graça é favor não merecido. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Se eu tenho fé, se você tem fé, esta fé é um dom de Deus. Não nasceu de nós mesmos, porque não poderia nascer de nós, porque o ser humano, por si só, ele não tem nada que preste. A fé que nós temos é dom de Deus. Veja Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Veja a ação de Deus na vida da igreja. Como eu falei, não é o texto de Efésios, ele não é um texto isolado, mas ele faz conexão com outros textos. Versículo 9 diz assim: não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Amados, os cristãos que vão chegar na eternidade não vão chegar, Senhor, eu estou aqui porque eu lutei. Senhor, eu estou aqui porque eu perseverei.
Ah, Senhor, eu estou aqui porque eu fui fiel. Não vai acontecer isso. Porque o texto sagrado diz de forma clara e de forma indubitável, porquanto pela graça não vem por intermédio das obras. Ação, obra é ação. Obra é ação. Ação não vem das suas obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Olha, repare. Essa é um ato da salvação. Aí você diz, bom, então eu creio em Jesus, eu vou ser salvo e eu vou viver, a Deus dará, eu não vou ter compromisso com a palavra. Não, não é isso que a Sagrada Escritura diz, porque não para por aí. O texto sagrado fala no versículo 10, para concluirmos, pois somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. As obras têm um lugar especial na vida do cristão. Aliás, o cristão, ele é de fato cristão quando ele obra, quando ele faz obra. As obras, ela é o retrato, ela é o produto da salvação. Quem não é cristão, quem não nasceu de novo, não tem capacidade de fazer as obras. E se algumas pessoas fazem obras e não são salvas, porque essas obras não são em Cristo. As obras que ele já preparou de antemão para quem? Para os cristãos, para aqueles que ele os salvou. Então essas obras Deus já preparou para nós andarmos nela. E elas não é um peso, não são pesos para nós. As obras, elas são dádiva. Essas obras é um motivo de alegria para nós. Ela nos alegra o coração. Ela nos identifica com Deus. Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus. Desde pequenininho, me permita dizer assim, desde do ventre. Desde a hora que ele foi gerado pelo Espírito Santo. E ele nasceu, cresceu, e ele viveu em boas obras. Mas por que ele viveu em boas obras? Porque as obras, de fato, mostravam que Jesus era o Filho de Deus. Então, nós encontramos com Jesus, Deus nos salva, nós cremos nele e uma verdade não anula uma outra verdade, e logo nós vamos praticar as boas obras, vamos ter disposição das boas obras. Deus vai de antemão preparar, Deus vai fazer uma logística para nós praticarmos as boas obras. E essas obras não vão ser pesos para nós, pelo contrário, vai ser obras de agradecimento, de louvor, porque já somos filhos de Deus. É imprescindível um cristão não praticar boas obras. É imprescindível. Olha, agora o que nós precisamos saber, o que são boas obras. As pessoas pensam, quando nós falamos de boas obras, o que é que nós pensamos em boas obras? A primeira coisa que nós pensamos é que boas obras é dar esmola. Que boas obras é ir para a igreja. Que boas obras é ajudar o próximo. Boas obras é isso e tudo que glorifica a Deus. Tudo exatamente glorifica a Deus. Tudo, absolutamente. Ser obediente aos pais, os que têm pais. Ser um bom profissional. Ser respeitoso no trabalho. Se é médico, ser um bom médico. Se é um funcionário público, ser um bom funcionário público. Chegar no horário certo, porque no Brasil, muito respeito, e toda regra tem exceção, funcionários públicos são como semideuses. Muito respeito aos que são honestamente, aos que honram o funcionarismo público. Mas boas obras é fazer tudo para o louvor da glória de Deus. Não para si mesmo, mas para a glória de Deus. Se você ajuda alguém, é para a glória de Deus. Se você é um bom pai, é para a glória de Deus. Se você é um bom estudante, é para a glória de Deus. Se você é um bom médico, é para a glória de Deus. Se você é um gari, é para a glória de Deus. Se você é um pedreiro, é para a glória de Deus. Se você é um construtor, é para a glória de Deus. Se é uma secretária, é para a glória de Deus. Se é um empresário, é para a glória de Deus. Se é um trabalhador, um empregado, é para a glória de Deus.
Tudo é para a glória de Deus. Tudo isso são boas obras. Domingo é dia do Senhor, para a glória de Deus. Vai para a igreja, para a glória de Deus. Lê a Bíblia, para a glória de Deus. Ora para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Já não vivo para mim mesmo, mas para o Senhor. Assim falou Paulo. Então, a salvação é pela graça. É certo nós falarmos que temos salvação? Sim, porque a Bíblia assim nos confirma. Que Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos santificou. Ele nos transportou do reino das trevas para o Filho do seu amor. Ele pagou, ele diz, Pai, está pago, está consumado. O véu do templo rasgou de cima para baixo. Ele pagou o pecado de quem? De todos os que acreditam, de todos os que buscam, de todos os que reconhecem. Uma verdade não anula uma outra verdade. A pergunta que se tem que fazer é, você é salvo? Você o serve? Você pode falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O que você pode responder? O que podemos responder? O que nós podemos responder? A salvação está na Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual pertenço e amo muito? Não. Não, ela não é. A Igreja Presbiteriana não é dona da salvação. Ela está na Igreja Católica? Não, a Igreja Católica não é dona da salvação. Ela está na Igreja Ortodoxa? Não é dona da salvação. Está nos mormons? Não. Nas Testemunhas de Jeová? Não. A salvação está em uma pessoa. Uma pessoa, Jesus. Jesus Cristo. O Filho de Deus. E o resto é resto. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus nos dê vida, Deus nos dê entendimento e sabedoria. Somos da Igreja Presbiteriana de Estância, Rua Gomercido Bessa, 124. Os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Você e todos os seus são nossos convidados especiais. Amém.